Olá, Alessandro Mascarenhas. Hoje eu vou falar para você estratégia de usar tudo, mas exatamente tudo a seu favor, para você obter o melhor resultado possível no menor espaço de tempo, baseado e pautado na saúde, na ciência, para você perder gordura corporal. Eu vou dar aqui um tempinho que eu percebi que você deve estar aí sem papel, sem caneta, então corre lá, pega papel e caneta. Você já pegou papel e caneta? Vamos lá então. Então vamos lá. Olha só, como é que a gente faz essa estratégia? Primeiro, definir atividade física. Você já parou para pensar? Primeiro, qual atividade física você gosta de fazer? Vou te dar um tempinho para você anotar isso aí. Você já anotou a atividade física? Já definiu? Você vai fazer musculação? Você vai correr? Você vai fazer aeróbico, crossfit? O que você vai fazer? HIIT? Funcional? Treino em casa? Vai correr, vai caminhar, enfim, você vai definir o nível de atividade física seu para saber quantas calorias você vai gastar nos seus treinos e vai negociar com sua mente, ou melhor, com seu cérebro, para estabelecer uma rotina de quantas vezes por semana, quantas horas vai durar o treino que você vai fazer. Tá com dúvida de como fazer isso aí? Então vamos lá. Você tem um relógio? Você tem um relógio daqueles que tem despertador? Então vou te dar um tempinho de novo, vai lá, busca. Tô aqui terminando de programar o meu relógio. Então você já pegou seu relógio, já programou ele. E aí você vai programar o horário de treino, né? Que horário que você vai treinar? Ah, mas eu ainda não negociei com o meu cérebro. Ah, então que bom que você disse isso. Então vamos pensar o seguinte. Você vai treinar, você já sabe que precisa, você está escolhendo a atividade física, você sabe que tem que definir quanto tempo e quantas vezes por semana você vai treinar, para a gente poder começar a fazer um levantamento do que vai ser preciso para você tirar o que você está querendo de dentro do seu corpo em gorduras, tá certo? E aí agora a gente inicia o processo de negociar com o corpo, só que o corpo é preguiçoso, ou melhor, o cérebro é preguiçoso, então o seu corpo físico vai depender de ouvir seu cérebro para tomar um comando para fazer alguma coisa, então você tem que começar a negociar com seu cérebro, tá certo? Você já definiu o horário, você já definiu quantas vezes você vai treinar, você já definiu a duração do treino que você vai treinar, e como você já definiu a atividade física que você vai fazer, você já sabe quantas calorias por hora você gasta daquela atividade física que você vai fazer. Ah, mas eu não sei. Simples. Vai lá no Google e digita caminhada, quantas calorias por hora? E aí você vai ver, uma caminhada em média vai gastar de 380 a 420 calorias, tá certo? E a partir daí você tem um roteiro para ter uma ideia de quantas calorias você vai gastar naquela quantidade de vezes que você vai fazer atividade física por dia, dependendo do número de horas. Tranquilo até aí? Agora nós estamos na parte de negociar com o nosso cérebro. O cérebro é preguiçoso. O cérebro quer economizar energia, quer sobreviver. Então a gente não pode ficar à mercê dele. Mas nós podemos colocar o nosso cérebro trabalhar ao nosso favor. Então para isso, espera aí que nós vamos para uma nova estratégia. Então pega aquele papelzinho que você já está fazendo a anotação e, de novo, você já vai programar o seu relógio, o horário que você vai acordar, tá certo? E vai registrar lá na agendinha, no calendário do seu celular, quantas vezes por semana você vai treinar, e aí você vai botar lá para programar essa atividade para ter um alerta para você, que é onde você estiver, você sabe que já está na hora de treinar, tá certo? Bacana? Então você tem duas estratégias aí para não ser traído pelo seu cérebro. Agora, para que você dê uma informação assertiva para o seu cérebro trabalhar a seu favor, sabe aquele pedacinho de papel? Eu torcei um aqui, post-it. Minha esposa falou que fala assim, e ela fala bem inglês, então é post-it, tá? E aí a minha menininha de 9 anos também fala bem de inglês, me corrigiu, então é post-it, ok? Você vai pegar aquele post-it, pega várias folhas dele e escreve assim: treino às 7 da manhã, segunda, quarta e sexta. Se você fez essa opção, 3 vezes por semana, 7 da manhã, segunda, quarta e sexta. E aí, pega o papelzinho e, bum, cola lá no espelho lá do seu banheiro, porque você vai fazer higiene pessoal todo dia. Você acorda, vai fazer higiene pessoal, vai estar lá colado no seu espelho um post-it escrito: treino às 7 da manhã. Aí você vai lá na geladeira, porque obviamente você vai pegar um leitinho, um queijo, vai tomar o seu café da manhã e o que você vai fazer? De novo, põe lá um post-it na porta da geladeira: treino às 7 horas da manhã. Você vai para o trabalho, está lá na tela do seu computador: treino. Ah, mas eu já treinei.
tem problema, você está lembrando e dando uma informação para amanhã, na hora que você for acordar novamente, saber que às 7 da manhã é dia de treinar na segunda, quarta e sexta. Você vai ficar um dia sem treinar, então a sua memória pode se trair. Para isso não acontecer, cola lá na tela do seu computador também. Treino segunda, quarta e sexta às 7 horas da manhã. E aí, todo dia, você vai pelo menos 3 vezes ao dia, vai ver essa informação do horário, do compromisso que você assumiu de treinar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta às 7 da manhã. E o seu cérebro vai ficar repetindo isso, repetindo, vai guardar, vai tirar uma fotografia disso e vai memorizar. É isso que você precisa que o seu cérebro faça, porque aí o cérebro consulta sempre a memória. O que ele vai fazer? O seu cérebro vai começar a te dar informações dizendo o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e consultar o seu cérebro. É isso que você vai fazer. E aí o seu cérebro vai te entregar de bandeja essa informação. Tem treino segunda, quarta e sexta às 7 horas. Tem treino segunda, quarta e sexta às 7 horas. Não esqueça, se assumir um compromisso. Se você quiser deixar mais forte ainda esse compromisso, o que você pode fazer? Vou dar a dica, hein? Fica atento aí. Olha, você vai pegar lá na página do seu Instagram e colar lá um post-it mesmo. Você vai anexar um post-it. Falei certo agora. Um post-it lá na página do seu Instagram. Você vai colar, vai digitalizar, ou você vai colar, ou você vai, sei lá o que você vai fazer, vai anexar lá no seu Instagram, para que todo mundo que é seu seguidor veja que você assumiu um compromisso de treinar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que quando você compartilha um compromisso publicamente, você tem quase 80% de chance de cumprir o compromisso que você assumiu publicamente. Sabe por quê? Segura aí. É porque o ser humano tem um problema sério, que é medo da crítica. E aí, quando as pessoas perceberem que você não está cumprindo aquilo que você prometeu, vão vir duras críticas, as pessoas vão começar a falar de você, o cara é muito, sei lá, ele fala e não cumpre, né? E aí você vai ficar incomodado com aquilo, a gente fica incomodado com isso. E ficando incomodado com isso, sabe o que vai acontecer? Vai te dar uma ira, você fala, eu vou fazer isso só para não ter amolação, ninguém encher meu saco. E aí você vai seguir o seu propósito de treinar 3 vezes por semana. É assim que começa a dar certo, ok? E aí, então, você já negociou com o seu cérebro, né? Você já botou os post-its em vários lugares da sua casa, você já definiu qual é a atividade física que você vai fazer, que é 3 vezes na semana, você já sabe quantas calorias vai gastar. Aí você tem que fazer uma outra coisa. Sozinho é muito difícil de fazer. O que é? Você vai fazer uma boa avaliação física com um educador físico ou um nutricionista esportivo, que é quem está capacitado, habilitado, né, a fazer esse tipo de trabalho. Mas o nutricionista também sabe fazer avaliação física? Sim, inclusive eu dei aula de avaliação nutricional e que requer medidas antropométricas e plicométricas ou adipométricas, né, bem como de raio, de circunferência, enfim. Eu dei aula de avaliação nutricional durante mais de 4 anos na faculdade. E esse período todo eu fiz milhares, não foi centenas, foram milhares de avaliações físicas para eu ficar bom em fazer isso. Então o nutricionista, principalmente da área do esporte, ele faz sim as suas avaliações nutricionais e ele consegue compreender a composição corporal do seu cliente. A partir dali você sabe, olha só que aspecto importante. Uma avaliação física simples, não precisa ser, pode ser. Quanto melhor a avaliação, eu, por exemplo, tenho uma maquininha aqui que faz uma análise da composição corporal. São 21 itens que são avaliados, né? Desde gordura que você tem lá no seu fígado, até gordura debaixo da pele, que é a subcutânea, água corporal, massa magra, idade metabólica e por aí vai. Enfim, mas aí, se você fizer uma simples avaliação física, você consegue identificar a quantidade de músculo,
a quantidade de osso e a quantidade de gordura. Esses três componentes, uma avaliação física simples, muito bem feita, mas simples, consegue te dar essas variáveis. E aí, a partir daí, você sabe dividir o seu corpo em duas partes: peso magro, peso gordo. Como é que funciona isso? Peso magro, músculo e osso. Peso gordo, gordura. Vale ressaltar que, aprimorando um pouco mais, aprofundando um pouco mais na avaliação física, você vai entender que, tanto lá no músculo quanto na gordura, no peso em gordura, existe uma coisa que a gente não consegue separar numa avaliação física simples, mas numa bioimpedância a gente consegue, que é a água. Porque a água, ela tem muita afinidade com o tecido muscular. Quanto maior o músculo, maior a quantidade de água que você armazena, porque quanto maior o músculo, você armazena glicogênio muscular, que é a reserva de energia do músculo, e dentro do glicogênio tem água. Obviamente a água, inclusive, é um veículo. Por isso que creatina é muito bom para hipertrofia, porque creatina aumenta os níveis de glicogênio muscular, e quando leva glicogênio para dentro do músculo, leva água junto. Creatina hiperidrata a célula. Por isso que dá aquele efeito bombado, o músculo aumenta de volume. Às vezes atrapalha um pouco na definição muscular, está ligado às vezes até mesmo a questão de retenção de líquidos, mas enfim, é outro assunto. Mas a água está presente no músculo, não está presente na gordura. Mas é importante entender que no processo de engordamento, de aumento do tamanho da célula de gordura, há inflamação. E aí então o aumento desordenado no tamanho da célula de gordura no nosso corpo requer, dentro do processo de inflamação, requer o acúmulo de líquido. Então começa a ter retenção de água debaixo da pele, nos meios intersticiais, e isso aumenta o peso. Então, ou seja, é importante saber por quê. Porque às vezes você está querendo gastar gordura, preocupando com a quantidade de caloria, e você tem um percentual de água aprisionada debaixo da sua pele, causando retenção de líquidos, que está aumentando o seu peso, mas não é gordura. Então não está alinhado com queima de caloria. Compreendeu isso? Não é diminuir calorias que você vai diminuir o seu peso, aquilo que está te atrapalhando, te impedindo de ter uma definição muscular melhor. É identificar a sua composição corporal, saber o que tem dentro do seu corpo, quantidade de água, se tem água debaixo da pele, se tem gordura, e por aí vai. Mas isso, uma boa avaliação física, é que vai fazer com que você compreenda isso melhor. Então procure um bom profissional de educação física para fazer uma avaliação, ou um nutricionista da área esportiva, se você está em acompanhamento, que com certeza você vai compreender a sua composição corporal. Esse é um aspecto importante. Agora você já sabe então a sua composição corporal, a quantidade de gordura que você tem em excesso, que você quer tirar, você sabe que está com água também retida dentro do seu corpo, você já está ciente da atividade física que você vai fazer, e aí tem mais alguns passos. Então vamos lá. Passo de número 1. Tchan, 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 tchan. Você vai então começar a iniciar um processo de registro. De quê? Registrar o que você come durante o dia todo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E vai começar a ver o que você está comendo, o que é importante, o que não é importante, o que está em excesso. Olha, estou comendo aí, eu fiz um levantamento, eu vi que eu estou comendo 5 pãezinhos de sal por dia. Muito estímulo insulínico, né? O pãozinho, apesar de ser chamado de sal, é carboidrato simples, que aumenta a glicose no sangue, obriga o pâncreas a produzir insulina, que é um hormônio lipogênico, e aí a insulina vai dar estímulo para guardar a glicose na célula de gordura, principalmente abdominal, e aí ela vai aumentar de tamanho, você vai depositar mais gordura no seu abdômen, tá certo? Então, primeiro passo, começa a registrar o que você come. Você vai se assustar com a quantidade de caloria que você está ingerindo diariamente, principalmente quando você fizer a continha lá da quantidade de caloria que você gasta fazendo lá 1 hora de atividade física. Vai doer. Ah, mas eu já até sei aonde está o meu erro, mas se eu não dou conta de resolver, procura um nutricionista ou um médico nutrólogo. Eu vou defender a minha sardinha, eu sou nutricionista, procura um bom nutricionista, que ele vai saber te dar um norte nas quantidades
daquilo que você vai comer ao longo do dia, para você não receber mais caloria do que você está gastando com a sua atividade física que você optou em fazer 3 vezes por semana. Entendeu? Quando você fizer isso, esse é o segundo passo, né? O primeiro passo vem de você identificar o que ser feito lá em termos da composição corporal sua. Agora você vai começar a registrar aquilo que você tem como alimento ao longo do seu dia e vai quantificar isso. Quando você quantificar isso, não para por aí. Por quê? Porque existem alimentos que às vezes eles estão dentro das quantidades ótimas que você pode estar comendo, só que não é só quantidade ótima, existe a combinação de alimentos. Por exemplo, você come às vezes 2 pãozinhos de sal, que vai dar aí 270 calorias. Aí você vai fazer uma troca, 2 pãozinhos de sal, 270 calorias, eu vou trocar, é isso mesmo, 270 calorias, 2 pãezinhos de sal, 137 calorias cada uma, 270 calorias, redondinho, tá? Arredondando. E aí você vai trocar esses 2 pães de sal por uma fatia de pizza. E aí uma fatia de pizza vai ter em média aí 290, 300 calorias uma fatia de pizza, tá? Nossa, mas tem pizza que eu como que dá 500 calorias uma fatia. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. Então eu já estou te dizendo que na hora de comer pizza você vai ter que começar a selecionar pizza que tenha nutrientes que você gosta, mas que não seja uma bomba relógio. Você tem um pouco de prazer e um pouco de juízo junto. As duas coisas têm que estar caminhando junto. Um pouco de prazer, um pouco de juízo. Então pegando uma caloria magra, ou seja, uma fatia de pizza, né, que não é aquela bomba, 300 calorias, aí o pãozinho 270, os 2 pãezinhos vai ter menos caloria do que a pizza, você concorda? Aí vem aquela pergunta: o que mais vai te engordar? 2 pãezinhos ou uma fatia de pizza? Essa é a pergunta. Olha só, 300 calorias contra 270. A diferença são 30 calorias, tá? Essa diferença de 30 calorias feita 1, 2, 3 ou 4 vezes no mês, que vai dar uma vez no fim de semana, vai dar 120 calorias. É muito pouco no final de 30 dias para você falar que foram essas 4 fatias de pizza que você comeu que te fez engordar. Até porque para ganhar 1 quilo de gordura você tem que ingerir 7.700 calorias extras. Então, não venha com conversa fiada, porque isso não vai colar mais. Agora, a pergunta é: entre comer 2 pãezinhos de sal, inofensivo, sem recheio, pus nada dentro do pão, propositalmente para fazer esse comparativo, ou comer uma fatia de pizza, e que até tem 30 calorias a mais, tá? Qual vai me engordar mais? E aí? Responde essa. O que eu vou te falar é o seguinte: o pãozinho francês, ou melhor, os 2 pãezinhos franceses, eles vão te ativar e vão aumentar sua gordura muito mais do que o pedaço de pizza. Porque em calorias você já tem a conta. Então a diferença é 30 calorias a mais. Então não é a quantidade de caloria, mas a combinação. Por quê? O que tem numa pizza? Tem gordura, que tem lá um azeite, tem a gordura do queijo, que não tem pizza sem queijo. Derreter o queijo, ele está liberando a gordura. Mas você passa um azeite, então tem gordura, mas tem o queijo, tem o presunto, tem uma carne, que é proteína, e tem a massa do pão. Mas também tem um tomate, tem uma cebola, tem um pimentão, que é a fibra vegetal. Enfim, então você tem uma combinação de nutrientes. Essa combinação de nutrientes, o seu corpo não consegue digerir isso de uma única vez e tão rápido assim. Então ele precisa de transformar esses nutrientes para eles serem miscíveis no líquido do trato gastrointestinal para poder serem digeridos e absorvidos. Então isso leva tempo, dá trabalho para o seu corpo. Então você gasta mais energia, gasta mais caloria, dá mais trabalho. E a glicose, né, que é o fruto da energia vindo dos alimentos, ela vai entrar na corrente sanguínea gradativamente.
Mas aqueles 2 pãezinhos de sal inofensivo, que é pura glicose, né? É feito de farinha refinada, quando você comer os 2, a glicose vai fazer assim, ó, bum, vai subir verticalmente e vai dar um pico de glicose. Você vai ficar com hiperglicemia. E quando você ficar com hiperglicemia, o seu pâncreas vai ser bombardeado para produzir muita insulina. Insulina é hormônio lipogênico. O que é hormônio lipogênico? O hormônio que fabrica gordura. Por quê? Porque ele tem que tirar o excesso de glicose do sangue e ele tem que levar para uma célula que recebe esse conteúdo que está extra a qualquer momento do dia. A gente tem uma célula no corpo que é especialista em fazer isso. Qualquer quantidade de glicose que você jogar para ela, ela pega e ela faz igual um polvo. Sabia que o polvo... Vou te contar uma coisa aqui. Sabia que o polvo é o único animal que toda vez que come ele aumenta de tamanho? É isso mesmo. Ele vive pouco. Então quer dizer, que crescer toda vez que a gente come não é uma coisa muito interessante, né? Que a vida curta dele, a vida útil dele é muito curtinha. Mas enfim, o que acontece é isso. Toda vez que está com excesso de glicose, tira do sangue, leva para o tecido adiposo lá do seu abdômen. E aí começa a formar aquela pochetezinha em volta da cicatriz do umbigo, na região da cintura, do abdômen, que incomoda a maior parte das pessoas que estão insatisfeitas com o seu peso. Então é um ponto a se observar que nem sempre menos caloria quer dizer menos gordura fabricada no nosso organismo, tá certo? Então às vezes aquele pedaço de pizza comporta melhor metabolicamente no seu organismo do que um simples pãozinho francês, no caso 2 aqui para comparar, porque a alteração da glicose vai ser bem específica. Isso tudo que eu contei para dizer que existe uma coisa que é uma regrinha para comer, selecionar e separar alimentos, que é o índice glicêmico, ou seja, o tempo que o alimento que a gente comeu leva para aparecer no sangue como glicose. O pãozinho francês aparece como glicose muito mais rápido na corrente sanguínea do que um pedaço de pizza. Então, ou seja, nas mesmas proporções, é óbvio que eu não estou aqui estimulando ninguém a comer pizza todo dia, mas nas mesmas proporções, um pedaço de pizza para controle de glicose, nas mesmas quantidades calóricas, vai ser menos, vai criar um estrago menor, vamos dizer assim, do que os 2 pãezinhos de sal. É importante compreender. Então, ou seja, numa condição dessa, o que pode ser feito? Você põe um recheio proteico dentro do pão, corta lá uma fatia mais grossa de um queijo Minas, ponha no pão quando você for comer ele, já diminui o índice glicêmico, que se adicionou ao pão proteína. Ah, mas aí eu aumentei muito a caloria. Corta o pão no meio e bota lá um pedaço de queijo, bota um pedaço de carne, um pedaço de bife, entendeu? Bota lá uma carne moída, um frango, bota um ovo mexido, mas bota um recheio proteico. E aí você consegue ter um equilíbrio melhor. São estratégias bem interessantes aí que com certeza vai ajudar. Para que não fique vídeos longos, eu vou falar dessa estratégia em 3 passos. Então, esse é o primeira parte dessa conversa nossa sobre estratégias aí para reduzir gordura, e nós vamos voltar a falar na parte 2, dando continuidade a esse vídeo. Bacana? Vai ficar aí no YouTube. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, deixa dica de novos temas para a gente poder estar fazendo também. Grande abraço!